Oi, oi, pessoal. Hoje nós vamos ter a live sobre mediação e arbitragem no direito tributário. Vamos receber hoje o Paulo Souto, professor de direito tributário, a Tati também, nossa sócia. Boa noite a todos. Boa noite, Georgia, Mari, o Bruno. Esperando a Tati e o Paulo entrarem. Boa noite, pessoal. Colocando aqui o nosso tema de hoje. Para quem estiver chegando agora, a gente vai falar sobre arbitragem e mediação. Tati e Paulo, vocês estão aí? Só me dá um joinha, um sinal de luz. Eu já convidei aqui. Aí, a Tati entrou agora. Tá aparecendo para mim que a Tati não tá conseguindo participar. Te convidei de novo. Aí, entrou. Olá, Boa noite, e Tati. aí? Tudo bem? Tudo Tudo bem? ótimo. E com você? Também animada aqui para o tema interessante, né? Com Muito. tantas novidades, coisas não tão novas, né? Em relação à arbitragem, os projetos não são tão novos assim, são. Não, acho que o último é de 2019, né? Se eu não me engano. E com a regulamentação lá de Porto Alegre, também da mediação, tem uns assuntos bem demandados nos últimos tempos. Eu Nesse acho que o que a gente tem, quesito. assim, mais recente é em relação à parte do processo administrativo, né? Uhum. Então, esses meios alternativos, né, de resolução de conflitos em processo administrativo também. Não sei se o Paulo já entrou. Paulo, se você puder me dar um joinha, eu tô convidando pelo IBET. Ah, entrou agora. Acho que eu caí, não caí? Caiu, mas já voltou. O Paulo, eu tô convidando agora, já foi, não sei se ele já recebeu. Paulo, se estiver aparecendo um botãozinho de convite, tipo uma notificação, sou eu te chamando. Bom, gente, para quem está entrando agora, hoje a gente vai falar sobre mediação e arbitragem no direito tributário. Tem de novidade, o que tem de projeto sobre o tema, e hoje a gente convidou o professor Paulo para poder participar desse debate junto com a gente, que está tentando se E, conectar. e se
Bom, ele também pode mandar o próprio convite, né? Se for Ainda não mais apareceu. fácil para ele, também não apareceu, né? É, aqui tá dando como se tivesse convidado pra ele. Tá falando aqui. Bom, gente, como a Luísa adiantou, todas as perguntas que vocês tiverem relacionadas ao tema que ela apresentou, vocês podem ir mandando pelos comentários, porque aí a gente vai resgatando e trazendo para o debate, porque a gente gosta de fazer essas lives justamente para jogar os temas num espaço um pouco mais plural e poder debater junto com vocês, além, né, de trazer os aportes desses convidados especiais que a gente escolhe com tanto carinho. Mas Sim. então, sempre mandem aí suas perguntas, porque isso sempre enriquece o que a gente pode jogar, botar aqui para debate. É, que Então, estranho. Pra mim tá parecendo como se o Paulo já tivesse sido convidado. Tá parecendo quando eu clico. ele tá no perfil do IBET, né? Sim, sim. Bom, gente, a gente tá com algum probleminha técnico aqui pro Paulo entrar. Tá falando que não tá sendo possível e eu acho que a Tati também caiu. Não sei se foi proposital, mas bom, como a Tati Não, adianta. se não bastasse um problema operacional, eu também caí de novo. É, hoje tá, acho que deve ser o Instagram que deve estar meio instável. Tá estranho Não isso. sei, eu tô caindo assim aleatoriamente. Isso já aconteceu comigo, lembra daquela live que a gente foi fazer? Ai, é verdade, Toda é verdade, eu tava ficava me caindo. tirando. É. Muito doido isso. Boa Gente, então, noite, assim, Zé. um pouco de paciência se a tecnologia quiser aqui passar a perna na gente, tá? Oi, Zé. Buenas noches. Para entrar aqui na. Pode ser, pode ser, Paulo, se quiser. Não estou. Tem que ser pelo celular. Então é por isso que você não tá conseguindo, talvez. Ah, então é isso. É, com Pronto. certeza. Charada resolvida. Resolvida, né? Aham. Esperar o Paulo entrar, então, pelo celular. Aê, agora deu certo. Bem-vindo. Olá. Tudo bem, gente? Peço desculpas aí, mas não. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Ah, que bom. Peço desculpas aí, mas pelo computador aqui não sequer aparece o convite de vocês para mim. Na hora que eu abri o celular aqui já apareceu de primeira. Ai, Mas olha, ótimo. uma alegria aí ter sido convidado por vocês, viu? Acho que o trabalho de vocês do Tributário em Jogo é uma referência para a gente aqui no IBET, a gente procura sempre replicar aqui as boas práticas, né? Então, estamos aí sempre de olho no que vocês fazem para poder reproduzir aqui de alguma forma sem ficar muito na cara, né? Porque é um trabalho de muita qualidade, vocês estão sempre trazendo aí bons debates. Ontem eu devo Gente, dizer que eu devo dizer que até não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer a Tatiana, né? Mas um prazer conhecê-la ainda aqui virtualmente, viu, Tatiana? sim, Queremos igualmente, aí Paulo. contar com a sua participação aí também, dentro em breve aí nos nossos eventos aqui, no Tributação em Perspectiva, enfim. Com Para a certeza, gente é pode contar realmente, comigo. para a gente é realmente uma alegria. Vocês são grandes parceiros, né? A Luísa, nossa aluna professora, né? Ensina mais do que aprende. Oh, E até agradecer parece. aí a ela pelo convite, enfim, a Micaela, que é o nosso furacão na avenida, né? Sempre que Muito. fala, a gente precisa parar para ouvir. E o Guilherme também, que a gente conheceu agora mais recentemente, porque se tornou colega aí da comissão de tributário, e que além de ser de uma capacidade técnica tremenda, é de uma humildade incrível, né? Então, não tem como não É gostar, verdade. né? É verdade.
Bom, Paulo, já que você iniciou assim, eu tenho que pegar um ganchinho para agradecer pelos elogios e falar que o Tributário em Jogo se sente super prestigiado pelas suas palavras. Pô, ser referência para o IBET, que é referência, acho que você não poderia ter usado palavras mais bacanas. Então, muito obrigada pelo apreço, pelas palavras de carinho com o trabalho que a gente faz. E para a gente é um grande prazer recebê-lo. Então, eu agradeço em nome da Mila e do Zé também pelo aceite para participar aqui do evento. Bom, gente, muito feliz mesmo. para quem não conhece o professor Paulo, só para contextualizar, o professor Paulo, ele é doutorando e mestre pela PUC São Paulo, fazia as devidas apresentações. Ele é coordenador da pós-graduação do IBET Rio, por isso que a gente está falando dessa relação bem bacana que tem o IBET com o Tributário em Jogo. Ele é membro do CET da OAB também, da Comissão de Direito Tributário, é ex-titular do Comitê de Seleção também do CARF, é suplente da OAB na Corregedoria Tributária e também é sócio do Aires Barreto no escritório do Rio de Janeiro. Então, assim, um profissional de ponta que vai falar sobre um assunto super quente e em alta, que é resolução, formas, né, alternativas de resolução de conflitos, e a gente fala aí da mediação e da arbitragem dentro do direito tributário. Existem algumas propostas, né, trazendo essas formas de resolução de conflito para dentro do âmbito tributário. A gente tem visto isso sendo reforçado também na questão do segmento administrativo, né, toda a parte processual administrativa. Então, hoje o professor vai dividir um pouquinho disso com a gente, naquela mesma dinâmica que a gente sempre faz. Ele traz os apontamentos dele e depois a gente faz as nossas instigações. E aí convido todo mundo a deixar também as suas dúvidas, questionamentos aqui nos comentários, que a ideia é ser um debate em que todo mundo possa somar. Então, professor, sem mais delongas, a palavra é sua. Obrigado, Luísa, mais uma vez pelo convite. Para mim foi uma oportunidade aqui de certa forma, me aprofundar um pouco mais nesses temas, né? Que são temas que a gente escuta bastante, só que de maneira um pouco assistemática, né? A gente escuta falar bastante em transação, escutamos falar eventualmente em NJP e em mediação e arbitragem, um pouco menos, né? Até em virtude aí da ausência de uma maior regulamentação dos dois institutos no âmbito da legislação federal, estadual e municipal, especificamente no tocante à matéria tributária, né? Nós até temos aí alguma coisa de legislação em relação à arbitragem comercial entre partes privadas, né? E alguns projetos de lei que a gente vai mencionar aqui um pouco mais para frente, do estado do Mato Grosso, enfim. Mas na mediação, a gente até encontrou uma lei federal já dispondo sobre o tema. A gente também vai tratar um pouco dela aqui mais para frente. Mas fato é que é importante eu contextualizar também para vocês como é que se deu a escolha do tema, né? Eu, nessa loucura aqui de doutorado, IBET, 2 crianças pequenas, escritório, enfim, falei para Luiz, olha, acabei de receber aqui o convite da Bradet, que realiza aí um dos maiores congressos de direito tributário do país, e não só na condição de convidado, mas por efetivamente ser da opinião que é um dos melhores congressos de direito tributário do país, que eu me sinto aqui na obrigação de fazer a devida propaganda. O congresso ocorre em BH anualmente. Nesse ano vai ser nos dias 5, 6 e 7 de outubro. É isso? É isso. E eu devo participar lá desse painel sobre arbitragem e mediação. Então, foi um tema que eu escolhi. Eu disse, olha, Luísa, facilita a minha vida, né? Me deixou ir já começando aqui a preparação para poder otimizar meu tempo.
e, de certa forma, também fazer o recorte metodológico tão importante aqui para a gente poder dar bom uso a essa hora, senão, né, eu ficaria aqui por algumas boas horas aqui tratando também dos outros institutos. Então, eu vou tangenciar a transação e o negócio jurídico processual, mas devemos focar aí as nossas atenções mais para a parte final, na mediação e na arbitragem, tá? Principalmente, né, tendo em vista aí a denominação do evento que a Luísa deu, como sendo de perspectivas, né, para os dois institutos, com a análise dos dois projetos de lei aí que foram resultado do trabalho da comissão de juristas envolvidos aí na reforma do processo tributário. Então, para começar aqui, é importante a gente, a despeito de já termos aí sinalizado, a gente conceituar um pouco aqui ou especificar quais são essas espécies de métodos alternativos para a solução de conflitos tributários, né? A gente tem as anistias inúmeras, né, que resultam aí de distorções no sistema, que gera mais distorções para soluções das distorções anteriores, né, porque em virtude da alta carga tributária, da pressão do fisco, da jurisprudência majoritariamente desfavorável aos contribuintes, as contingências tributárias são crescentes e, por conta disso, existe uma contrapartida dos contribuintes mais influentes perante o Congresso na edição de anistias que visam a redução desses débitos tributários por meio de descontos nos juros e nas multas, né? Eu lembro que em 2015 eu fui chamado para dar uma palestra na OAB exatamente sobre esses programas e especificamente naquela ocasião sobre o ProRelite, e eu listei num slide todos os programas de anistia que eu conseguia me lembrar naquela época. Até aquela época, né? Até 2015. Já em 2015, não cabia no slide, porque só para citar alguns para vocês aqui, né? PAEX, PAEX, Refis, Novo Refis, Refis da Crise, Refis da Copa, ProRelite, PPIs, Regime Especial de Regularização Cambial, enfim, são inúmeros. É igual a certeza de que crédito de bem de uso e consumo não vai ser aprovado, né? Você sempre sabe que vai ter um refis mais cedo ou mais tarde, né? Esse governo agora até que está com a política um pouco mais austera, né? Está evitando aí os refis, os programas já há algum tempo, muito embora a gente tenha aí alguns outros benefícios sendo veiculados, principalmente no tocante à própria transação tributária, né? Então, dentro dessas espécies, a gente tem, além das anistias, o negócio jurídico processual, que foi introduzido aí principalmente depois do CPC de 2015, mais destinado a questões processuais, né? Garantias, nomeação de peritos, calendarização de pagamento, né? Uma certa customização aí dos parcelamentos na medida das possibilidades de cada contribuinte e planos de amortização específicos de acordo com as propostas efetuadas no âmbito de cada NJP. Além disso, a gente tem as transações e as mediações e as arbitragens que serão objeto aí da nossa exposição. Em evento anterior, né, do próprio Tributário em Jogo, que contou aí com a participação do Luiz Trindade, né, eu fui ontem chegando do doutorado, que já é uma aula que não acaba cedo, né, acaba às 11 da noite lá na PUC, e terminou que cheguei no hotel, tomar banho, comer alguma coisa, meia-noite, comecei a assistir a live lá com o Luiz Trindade. Eu não conheço pessoalmente, mas é uma das pessoas que eu assisti que melhor fala sobre transação. Eu fiquei muito impressionado e aquilo me segurou de um jeito que, quando eu vi, eu fui dormir às 3 horas da manhã, sem conseguir preparar o material aqui de mediação e arbitragem, né? Porque tinha passado aí um bom tempo assistindo aí a
a live de vocês com ele, né? Até para entender um pouco o formato da live de vocês. Mas o fato é que, em parte, ela me aliviou, né? Porque corroborou com a redução do conteúdo, tendo em vista que aquela live lá vocês trataram de NJP e transação tributária. E, em parte, me preocupou, né? Porque eu fiquei exatamente com a mesma sensação que eu tinha de quando todo mundo fala sobre esses temas, né? A sistematização, ela sobressai, né? É impressionante como, invariavelmente, a gente mistura os conceitos e as características de cada uma delas. E, ao mesmo tempo, cada uma delas é um mundo à parte, principalmente depois da apresentação desses projetos de lei que, se aprovados, e há indicativos de que tendem a ser aprovados rapidamente, principalmente por conta da participação do judiciário, do interesse do judiciário na redução de demandas, né? É bem possível que elas já foram na última sexta-feira apresentados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, como projetos de lei. Então, a tramitação está realmente muito rápida, né? Essa comissão é digno de nota o trabalho que eles fizeram aí em 6 meses, entregaram aí 8 projetos de lei de muita qualidade, né? De muito boa técnica, né? E, obviamente, que as pouquíssimas críticas que a gente vai fazer aqui são todas elas muito construtivas, né? Todos são amigos nossos lá, então, no mínimo por conta disso. Começando aqui um pouco a apresentação do tema em si, né? A primeira prejudicial que se coloca quando a gente pensa Acho que deu uma travadinha, né? Acho que deu. Até tava com receio de ser eu. Daqui a pouco eu volto. Vai voltar. Ih, gente. Estranho. Bom, quem tá entrando agora, gente, saiu. Caiu. Caiu, então... Será que ele mandou alguma mensagem? Você viu no grupo? Tô olhando aqui. Não mandou, não. Convidei de novo já. Tá. O Instagram hoje não tá corroborando aqui. Aí, ele voltou. Desculpa, gente. Pronto. Acho que deu algum problema aqui no Wi-Fi para variar. Não, mas pode seguir, professor. Espero que no 4G vá aqui agora. Vamos lá. Começando aqui um pouco na análise do tema propriamente dito, a gente tem aí como uma questão prejudicial, né, a questão da indisponibilidade do crédito tributário, né, que sempre foi um dogma de fé no âmbito do direito tributário, que, graças a Deus, vem sendo gradativamente superado aí pela experiência pragmática, né? Eu estava lendo um artigo aqui da Andrea Marcito, que foi publicado no Jota, e ela coloca muito bem, muito fundada aí na doutrina da própria Tassiana Piscitelli, que escreve bastante sobre o assunto, que essa indisponibilidade, ela se trata de um mito, né, que vem sendo abandonado ao longo do tempo, pois o crédito tributário, na verdade, ele é disponível tendo em vista que constitui manifestação de interesse público secundário, né, que seria configurado pelo interesse arrecadatório, né, que não se confunde com o interesse público primário, que é a persecução dos fins do Estado, né? Então, essa disponibilidade, ela vai ser definida, na realidade, nos termos da lei, né? Todos esses programas de anistia que a gente citou, por exemplo, servem aí de indicativos de que esse crédito seria disponível. Paulo, desculpa só interromper, porque eu acho interessantíssimo essa observação, até mesmo por conta do conceito de interesse público, que por si só já é um problema, assim, é muito nebuloso. Por que não qualificar esses programas como algo também atrelado ao interesse público? É porque conservadoramente ou antigamente a gente atribuía a essa locução interesse público e interesses fazendários, só que não necessariamente essa afirmativa é verdadeira. E
até mesmo sob essa ótica mais moderna, essa afirmativa está plenamente equivocada. Só queria fazer essa observação que você falou em supremacia do interesse público, e sempre foi um princípio cujo nome me causou esse desconforto. Não, sem dúvida. Super complemento, Tatiana. Obrigado. Concordo plenamente com você. Existe, inclusive, uma anotação feita pelo André Luiz Fonseca, que escreve com a Andrea Massito nesse artigo, num outro artigo dele, em que ele traz a advertência da doutrina administrativista com relação à dificuldade de se identificar esse interesse público, tal como assinalado por você há pouco, né? A velha divergência entre interesse de governo e interesse de Estado, né? O que é, né? Se é a justa tributação ou se é a mera arrecadação, né? Mas, enfim, essa prejudicial, eu parto da premissa, tal como a Andrea, tal como o André Luiz, tal como a Tatiana, de que a gente está tratando de um crédito que é disponível, a pragmática legislativa e administrativa da própria PFN denotativa dessa disponibilidade, né? No cenário atual, a gente ainda tem alguns dispositivos que são um pouco, que de certa forma estabelecem um pouco em contrário dessa disponibilidade, né? Como o 113 do ADCT, né? Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é na mesma linha do 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela necessidade de demonstração do impacto financeiro e orçamentário, né? Com a decorrente do aumento da despesa ou da renúncia de receita, né? E a respectiva compensação, né? Por um lado, a gente tem realmente esses óbices aí, essas obrigações que são destinadas ao poder público, que de certa forma dificultam uma atuação um pouco mais alargada da administração em relação a essas espécies, a esses mecanismos de autocomposição e heterocomposição tributária. Mas, por outro, a gente tem na própria Constituição a necessidade de duração razoável do processo, né? A gente tem no CTN, desde 66, o artigo 171, pela possibilidade de edição de legislação em matéria de transação tributária. E agora, mais recentemente, né, a gente também tem a 13988 de 2020, né, que é a lei de transação, que foi um sucesso, né? Fala-se em 200 bilhões arrecadados, eu não sei se esse número procede, mas também não apareceu ninguém para negá-lo. A gente teve a Lei 14375, né, que foi uma canetada aí do Bolsonaro dando desconto aí no FIES. A gente tem as próprias portarias que regulamentaram a transação, né, 9917, as mais recentes, a 6757, a 6941, que veio resolver o problema da utilização do prejuízo fiscal para a dedução também dos valores principais, né, depois de muita queixa do contribuinte. Então, o que essas portarias mostram para a gente é que, no fim do dia, tendo em vista a confluência de interesses que acontece lá em cima no âmbito do Ministério da Fazenda, que não pensa só em arrecadação diferentemente da Receita, está de olho também no desenvolvimento e no adequado tratamento das empresas, a gente finda que tem uma sensibilidade um pouco maior por parte da Procuradoria em relação aos pleitos dos contribuintes, né? Hoje em dia, eu confesso que eu chego ao ponto de preferir a conversa com alguns procuradores, que obviamente, né, não dá para a gente generalizar, não são todos, mas principalmente a geração mais nova da PFN, da PGE, tem uma outra mentalidade, né? São muito justos e muito corretos na visualização da situação de cada contribuinte, né? E, ao mesmo tempo, muito comprometidos com os interesses públicos, aqui para falar outra expressão cheia de vagueza e ambiguidades, né? Mas, enfim, só para indicar também que são pessoas sérias a despeito de serem pessoas de mente aberta, né? A gente tem a Portaria 742, 2018, que regulamentou o NJP, Negócio Jurídico Processual.
Temos a lei de mediação, a que eu me referi, que é a 13.140, desde 2015, que apesar de dispor sobre a mediação entre particulares, ela tem capítulo específico sobre a autocomposição no âmbito da fazenda pública. E ali a gente já consegue, de certa forma, visualizar uma possibilidade de mediação com base no artigo 35, mencionando a transação, né, a despeito de ser uma lei de mediação. O próprio legislador faz essa confusão a que eu me referi desde o início, mencionando transação. E a oposição da Receita Federal no 38, que, de certa forma, inviabiliza a possibilidade de adesão, né? Traz um pouco de insegurança aí, porque ela restringe, em diversas hipóteses que estão listadas nessa própria lei, a mediação e a transação para os casos, inclusive, inscritos em dívida ativa. Então, é um dispositivo que tem toda a pinta de ter sido aquele jabutizinho que entrou pelo lobby da Receita no Congresso, que é muito bem feito, diga-se de passagem, né? Nada passa ali que não... E se passar, vai ser revogado, que não tenha sido objeto de concordância expressa da parte deles. Temos a lei de arbitragem, desde 96, né? A 9307. E agora, esses PLs, o 2485 e o 2486, dessa semana, né? Literalmente, do dia 16. Né? Além, obviamente, dos outros atos já conhecidos, que são, no Mato Grosso, o projeto de lei 531 de 2020, que é do deputado Chuchu Dalmolin, inspirado no decreto-lei de Portugal, né? Que tem amplo espectro de aplicação da arbitragem, com a criação de conselhos arbitrais, inclusive, além de outros exemplos bem sucedidos, como, por exemplo, a Prefeitura de Belém, ela promove audiências prévias. Né? Alguns desses exemplos foram trazidos até pelo professor Ricardo Almeida no evento que a gente fez aqui no Tributação em Perspectiva em abril sobre mediação, arbitragem, negócio jurídico processual e transação. Tá? Outros eu achei aí pela internet quando estava me preparando para a live. Mas fato é que a Prefeitura de Belém ela promove audiências de orientação antes da instauração do processo administrativo e obteve aí, segundo as notícias dão conta, redução de 50% nas contestações de autos de infração e de 80% na judicialização das discussões. Então, o que mostra que se as partes sentam à mesa para dialogar, né, realmente é bom para ambas as partes, tendo em vista o recebimento mais rápido dos créditos por parte da administração e a regularização do contribuinte, né, com base nesses programas, enfim, na utilização desses métodos alternativos. Em Porto Alegre, a gente tem aí também a primeira lei de transação, né, que contou aí com a participação do pessoal, ativa do pessoal da Brasf, da BDF, né, até o próprio professor Ricardo Almeida, a Fernanda Parisi, que é nosso professor seminarista também, atuou aí na estruturação desse projeto e que conta, inclusive, com outras disposições relativas ao processo de consulta, que pode ser aberto para investidores que queiram investir no município, enfim. São dispositivos que têm aí alguns comandos interessantes para visando o desenvolvimento econômico do próprio ente, né? Mas o fato é que, com base nessa lei, a gente já está em vias de ter celebrado o primeiro acordo, que é o do IPTU da concessionária do aeroporto lá de Porto Alegre, que é a Fraport, né? O que, no final das contas, se mostrou muito benéfico para a própria concessionária, tendo em vista a decisão que saiu aí na última semana do Alexandre Moraes, né, negando recurso do contribuinte, né, nessa discussão de cobrança de IPTU quando o contribuinte é parte concessionária, né? Nós estávamos aí ainda tentando argumentar adicionalmente pela confusão quando fosse cobrança de IPTU em relação ao imóvel do próprio município, que o Supremo não tinha decidido só tinha decidido a questão quando envolvia partes diferentes, né? União e município, por exemplo, mas que no final das contas o
o ministro Alexandre disse, olha, não interessa se a concessionária presta serviço de utilidade pública, fato é que ela é uma empresa que visa lucro, por conta disso ela não faz jus à imunidade, né? Partindo aqui um pouco já para a análise dos projetos de lei, o que é que a gente tem, né? Na realidade, até a Tatiana assistindo a live de ontem aí do Luiz Trindade, foi um ponto que você salientou no final da live. O momento que a gente vive hoje é um momento de mudança de paradigma, né? A gente precisa tirar o chapéu do litígio, né? E passar a usar o chapéu do consenso, né? Precisamos aí mudar o mindset, para usar a palavra em inglês aqui que está na moda, né? A mentalidade, né? Não só das procuradorias está mudando, mas também a da advocacia, né? É preciso que seja alterada para a gente realmente só insistir na discussão daqueles itens que efetivamente são passíveis de interrogação quanto ao seu desfecho final, né? Ou aqueles que a gente sabe que as chances de êxito ao fim são realmente prováveis, né? Para inverter aqui a classificação. Então, o que era que a gente tinha, né? Normalmente, como do ponto de vista aí, fazendo até uma análise sociológica, né, do fenômeno tributário. O contribuinte, ele tinha uma autoimagem, né, de parte fraca na relação e uma visualização da contraparte, que era o fisco, como sendo uma parte forte, né? Já o fisco, ele tinha uma autoimagem de autoridade em relação ao contribuinte e uma imagem do contribuinte como sendo ardiloso. Então, isso, de certa forma, vem sendo superado quando as partes sentam à mesa e o contribuinte tem, por exemplo, a possibilidade de explicar a sua operação para os procuradores, que vêm efetivamente a entender o porquê dela ser estruturada daquela forma, que vêm efetivamente a entender a substância do negócio jurídico do contribuinte, né? O porquê daquela estrutura ser daquela forma, aquela operação ter sido estruturada daquela forma. Então, a gente saiu de um ambiente de litigiosidade, né, até em vista das disposições do próprio Código de Processo Civil novo aspas, né, 2015, para um ambiente de consensualidade, de diminuição de litígios, né, e de interesse de todas as partes na adoção desses mecanismos, tendo em vista que a administração, como a gente já adiantou, né, ela recebe valores expressivos, né, como a gente mencionou aqui, 200 bilhões só na aplicação da transação. Os contribuintes, por sua vez, né, têm uma regularização rápida da sua situação e conforme as suas possibilidades, e não com altíssimas multas, como vinha sendo cobrado sem os benefícios da adoção desses mecanismos. E o judiciário, por sua vez, né, que eu acho que foi o grande fator, né, de agilização na tramitação desses PLs, pela diminuição das demandas em cima do mesmo, né? Porque fato é que é preciso a gente reconhecer, eu acho até que o judiciário, a própria ministra Regina e os membros que participaram dessa comissão têm essa visão de maneira muito clara, só fica feio não, né? Mas só não se admite de maneira clara e aberta a incapacidade do judiciário de lidar com essas questões, porque eu sempre fui um crítico do judiciário, mas um crítico do judiciário com ressalvas, porque nenhuma crítica ao judiciário passava pela multiplicação de órgãos jurisdicionais, que é o que a gente está vendo agora com a criação do TRF6. É algo que não me incomoda o TRF6, como incomodou a todo mundo. Vão ter 300 desembargadores com 300 assessores a mais, despesa em cima do Estado. Eu não vejo nada disso, eu só vejo realmente a possibilidade da gente ter uma jurisdição sendo entregue de forma mais rápida e efetiva. Eu acho que o judiciário tem que ser multiplicado, tem que se melhorar essa relação de juízes/jurisdicionados, e o TRF6 é uma boa medida administrativa nesse sentido, né? Então,
eu faço as críticas, mas ao mesmo tempo coloco aí as devidas ressalvas, né? Fato é que no ambiente da consensualidade a gente tem concessões mútuas, né? Um atendimento parcial de ambas as partes, mas efetivo dos interesses em jogo, né? Você não está jogando as suas fichas ali numa roleta que pode dar para qualquer dos dois lados, né? Vocês, principalmente na transação, você está dispondo sobre os seus direitos. Então, estou quase que adiantando aqui as minhas conclusões, mas vou deixar para o final aí para a turma ficar com a gente até a hora de dormir, né? E temos também uma preocupação muito grande, né, com a segurança do agente público que vai atuar na adoção desses mecanismos, nessas transações, nessas mediações, nessas arbitragens, né? Exatamente por essas possibilidades, por essas previsões de que não configuram renúncias de receitas os descontos celebrados e aplicados no âmbito desses negócios processuais, não somente processuais, né? Dessas transações, vai para tentar usar aqui transação como gênero, incorrendo no erro que todo mundo incorre. Como é que se deu aí? Qual é a origem dessa comissão, né? Desse trabalho todo que foi feito por essa comissão? Em 2021, por intermédio principalmente da atuação do ministro Fux, foi editada a Recomendação 120 do CNJ pela adoção de medidas prévias à esfera judicial para cobrança de débitos tributários, né? Medidas principalmente amigáveis e não necessariamente sancionatórias, a exemplo da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Itália, principalmente esses em relação à transação, e de Portugal no tocante à arbitragem. Nesse ano de 2022, o CNJ publicou o Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário Brasileiro. E aí os números saltaram aos olhos, né? 87% dos processos se referiam a execuções fiscais. Então, o judiciário trabalha para a União e não para as pessoas físicas particulares. Somente 13% dos processos dizem respeito a disputas, conflitos entre pessoas físicas, ou empresas, ou particulares. Os 87% restantes são disputas entre contribuintes e fazenda pública. Então, isso resultou aí na edição do ato conjunto 1 do presidente do Congresso e do presidente do Supremo, pela instituição da comissão, que trabalhou na reforma dos processos administrativos e tributários, né? Foi uma comissão bipartida. E a comissão do processo tributário, por sua vez, também bipartida em processo judicial e processo administrativo. Os vetores da subcomissão de processo tributário foram a dinamização, a modernização e a uniformização do processo tributário, né? E a estrutura da reforma era basicamente visando alterações que fossem voltadas à prevenção de conflitos tributários, os programas de conformidade, né, tal como o Nos Conformes de São Paulo, que foi uma experiência bem sucedida da Secretaria de Fazenda de São Paulo, e a facilitação da autorregularização, né, com a regularização, por exemplo, com a regulamentação, por exemplo, do Instituto da Denúncia Espontânea, que foi esvaziado pelo Poder Judiciário com a súmula 360, salvo engano, do STJ, se não estiver enganado, que findou que beneficiou somente aqueles contribuintes que fossem sonegadores, que não declarassem os seus débitos para fim de denúncia espontânea, o que é um contrassenso, né? É exatamente o oposto do que se pretende com a denúncia espontânea, né? E visava-se também o estímulo, né, da adoção de soluções consensuais, né, de judicialização, né, como a gente falou, o judiciário é incapaz de dar vazão a um percentual desse de processo em cima dele, né? Tudo isso com vistas à harmonização das normas relativas ao processo administrativo tributário, né, que era uma coisa que os contribuintes sempre se queixavam, né? Alguns estados com duplo grau obrigatório, outros sem, alguns estados com prazo de 15, outros com prazo de 30 para defesa. Então, a necessidade da gente sempre encontrar essa legislação já era um problema, e quando encontrar da legislação,
saber exatamente até que ponto ela dispõe de maneira diferente da federal, né? A ideia aqui da uniformização é muito salutar. Então, conforme consta da exposição de motivos número 2, esses foram os principais vetores nos quais se trabalhou com a reforma do processo tributário, né? O fato é que essa reforma resultou nesses 8 PLs. O primeiro, né, que é o Projeto de Lei Complementar de Normas Gerais de Prevenção de Litígios, Consensualidade e Processo Administrativo Tributário Nacional, que visava promover alterações no CTN. O segundo, que visava promover alterações na lei, é um anteprojeto de lei ordinária do Processo Administrativo Tributário do âmbito federal, para tirar do decreto, né, do 7235 e do 7477, é isso, o mais recente que alterou. E o anteprojeto de lei ordinária de consulta tributária no âmbito da União, o de mediação e o de arbitragem nos 3 níveis da federação, com recomendações para também estados e municípios adotarem a arbitragem, além do Código de Defesa do Contribuinte, do anteprojeto de lei ordinária de execução fiscal, que visa principalmente corrigir aquela distorção do artigo 16, né, que impede aí a discussão de compensação não de embargos, no entender do judiciário. Além do anteprojeto de custas, que esse aí é uma parte que, enfim, é meio que... Dr. Souto, quando foi dar aula na PUC, em 1965, isso está no prefácio do Isenções, a primeira aula dele versava sobre reforma tributária. Então, não me peçam para falar sobre reforma tributária, porque a minha opinião sobre reforma tributária vai ser sempre a pior possível do ponto de vista pragmático, por mais necessária que eu acho que ela seja do ponto de vista sintático. A reforma, normalmente, tem por consequência majoração de tributo. Qualquer sistema, por pior que seja, né? O professor Roque ontem falava um brocardo em latim, ele ontem estava pelos provérbios, e aí ele falava ontem na PUC que antes de tirar o tirano, é importante saber qual tirano você vai colocar no lugar, quem é o substituto do tirano, porque a depender do tirano, você fica ali com o menos ruim, né? Então, a mesma coisa com o sistema tributário. Antes de pensar em sistema tributário melhor, né, tendo em vista a experiência pragmática, é melhor a gente ficar com o que a gente tem, porque normalmente a pragmática nos mostra que essas reformas só levam a aumento de tributo. Foi a mesma coisa que ele respondeu ao Flávio Rocha quando ele chegou lá na qualidade de deputado, perguntando sobre imposto único. Ele disse, esse imposto está com cara de mais um. Foi exatamente o que aconteceu. IPMF, CPMF, né? Enfim, a mesma coisa aqui, anteprojeto de lei de custas, né? Não há nada que se diga para mim que justifique se mexer em custas, mas enfim, foi uma necessidade, é o preço que tem que se pagar. Anteprojeto de lei complementar sobre normas gerais de prevenção de litígios, né? O que é que a gente tem aí? Aquele primeiro anteprojeto que visa as alterações no CTN. A gente tem a intenção de dar o suporte jurídico para a mediação, para a arbitragem e para a transação, por meio dos artigos de alterações nos artigos 151, 156, 171, 171A e 171B. Então, a ideia passou por replicar o sucesso da transação no âmbito federal da Lei 13988 de 2020, com sua ampliação, né, pela estipulação de outros parâmetros gerais de observância nas 3 esferas, e com essas novas hipóteses de soluções alternativas de conflitos. Então, previu-se aí também a arbitragem e a mediação aqui. 139, né? 139A, na realidade, dispõe que, pela disponibilização de métodos preventivos para possibilitar ao contribuinte a autorregularização no pagamento de tributos e das obrigações acessórias antes da lavratura do auto de infração. Então, 139A é o que visa a possibilidade de denúncia espontânea, né?
A administração tributária estabelecerá programas de conformidade com vista à prevenção de conflitos, que deverão assegurar o diálogo, plena compreensão objetiva e subjetiva das divergências ou disputas acerca da interpretação e aplicação da legislação. Aqui é onde entraria a base para mediação e arbitragem. E aí, no 151, ele coloca 2 incisos, que são o 7 e o 8, na linha de que suspende-se a exigibilidade do crédito tributário pela instauração da arbitragem e pela transação. Não fala na mediação. Uhum. Já no 156, ao dispor sobre as hipóteses de extinção, ele insere o inciso 12 para tratar a sentença arbitral favorável ao sujeito passivo como uma das hipóteses de extinção. Vou tentar acelerar aqui um pouco, acho que essa parte é a parte mais chata, porque é a parte de análise dos PLs, né? Para a gente poder conversar um pouco aí minimamente, sem usar a hora inteira da live. No 171, que já tinha a previsão da transação tributária, ele traz os parágrafos meio que dispondo sobre as modalidades em que essa transação pode se dar. Então, ela pode se dar na cobrança da dívida ativa, pode se dar no contencioso de relevante e disseminada controvérsia, como o ágio, por exemplo, como acabou de acontecer, e no contencioso de casos de pequeno valor. Então, mas sempre com a preocupação de atribuir a lei, né? O Código Tributário Nacional vai só dar a base e ele sempre outorga à lei ordinária a possibilidade de regulamentação. No 171A, ele fala que a lei autorizará a arbitragem, é quando ele traz a previsão expressa, né? Que visa a promoção da prevenção do litígio e, subsidiariamente, a resolução. Então, vejam aqui a primeira característica da arbitragem, né? Atentem que ele fala que a arbitragem se destina primordialmente a promover a prevenção do litígio, subsidiariamente a solução. E isso eu estou salientando porque tem, de certa forma, influência na consequência, na conclusão que eu vou chegar lá na frente. No 171B, ele fala que a lei estabelecerá os critérios e condições para mediação, então a base legal, né? A ser exercida por terceiros sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes as auxiliará e estimulará na identificação e construção de soluções consensuais. Então, o mediador, diferentemente do árbitro, ele não decide a controvérsia. Ele não soluciona a controvérsia por meio de uma decisão. Ele ajuda as partes a chegarem num consenso. Então, é um papel, entre aspas, menor do que o papel do árbitro. E que também tem influências diretas nas conclusões a que eu cheguei lá na frente. E aí, no 174, ele traz a possibilidade de interrupção da prescrição, né, pela instauração do procedimento de mediação e pela assinatura do compromisso arbitral. Então, a despeito da ausência de previsão lá da mediação no 151, o fato é que ela interrompe a prescrição. O anteprojeto de lei de mediação tributária, que é o 2485, o que é que a comissão colocou lá na exposição de motivos como sendo importante aqui trazer para vocês, né? Que ela existe mais como uma porta adicional, né, para a solução de litígios, em adição ao próprio contencioso administrativo, ao judicial, à transação e à arbitragem, mas contribui com a racionalização do contencioso de forma técnica, né? E garantidora de prévio e expresso consenso por ato administrativo autorizador e a formalização do termo de entendimento em que se observem os princípios da ampla defesa e do contraditório. Então, esse ato administrativo autorizador a que ele se refere, ele vai estar presente ao longo de todos os anteprojetos, porque ou bem ele outorga do CTN à lei ordinária a regulamentação das disposições que vão ser objeto de alteração do CTN, ou bem ele outorga à administração a competência para dispor sobre as hipóteses em que serão aplicadas tanto a mediação quanto a arbitragem, o que é um cuidado importante para com a administração, né? Aqui não vai nenhuma crítica. No capítulo 1, ele trata do âmbito de aplicação, que seria cabível em âmbito administrativo e judicial, como meio de prevenção consensual de litígios.
que o que se visa é a redução dos litígios, né, com a prioridade das mediações que sejam coletivas. A ideia é priorizar, então, as mediações que envolvam diversos contribuintes, né, visando uma solução conjunta de conflitos. E ela pode ser exercida por pessoas internas ou externas à administração. E que eventuais responsabilizações dos mediadores internos, que são os auditores fiscais e os PFNs, eles somente responderiam no âmbito das respectivas corregedorias, o que é também importante. Ressalvado, obviamente, as hipóteses de dolo e fraude, porque aí vai para o Código Penal, vai para a advocacia administrativa, corrupção passiva, enfim, aí é uma situação um pouco mais grave, né? A mediação, nos termos do anteprojeto, ela tem como princípios, no artigo 3º, a legalidade, a consensualidade, a voluntariedade das partes, a informalidade nas fases preparatórias e de tratativas, a oralidade, um pouco na linha dos juizados, né? Autonomia das partes, autodeterminação procedimental e substantiva, decisão informada, imparcialidade do mediador, qualificação do mediador, sigilo e confidencialidade. Essa parte de qualificação do mediador, eles demandam formação ou pela Escola Nacional do Ministério da Justiça ou por entidade autorizada, né? Uhum. Meu irmão, por coincidência, é presidente de um centro de mediação, arbitragem e conciliação lá no Recife. Foi onde ele se encontrou. Mas ainda com essa parte tributária muito incipiente, não por vontade própria dele, porque se prepara para isso, inclusive, mas foi necessário um credenciamento muito burocrático, inclusive, no âmbito dos tribunais de justiça e do próprio CNJ para poder funcionar. Não é, quero trabalhar com arbitragem, vou trabalhar com arbitragem. Quero trabalhar com mediação, vou trabalhar com mediação. Sigilo e confidencialidade, segurança jurídica, publicidade, boa-fé e respeito mútuo. Aí ele traz uma parte de definições, né, do que seria a mediação, método e procedimento requerido, instaurado e mantido voluntariamente pelo agente competente da administração e sujeito passivo, visando facilitar, cujo resultado poderá ser a celebração de acordo. Aí traz outras definições menos relevantes, né? Requerimento, termo de aceitação, termo de entendimento, enfim, não acho que vale trazer aqui agora, é só ler realmente um outro projeto. Mas quando ele trata dos mediadores, essa parte da habilitação a que eu me referia, né? Ela é realizada pelo Ministério da Economia. Mas no tocante à atuação dos mediadores internos, né, que eles chamam, que são os auditores fiscais e os PFNs, esses devem estar em exercício há mais de 10 anos. E para serem mediadores externos também tem que ter esse curso de qualificação reconhecido para tanto, né? Ela pode ser requerida tanto pelo contribuinte quanto pela PFN. E em ambos os casos, a autoridade é que indicará o mediador. O contribuinte pode até se negar a ter aquele mediador trabalhando ali no seu caso. Mas ele só pode fazer por 2 vezes. Depois disso, ele tem que desistir da mediação. E aí, um outro estímulo é a possibilidade de o... Pois não, Tatiana? Não, eu tô... Não interrompi, não. Um outro estímulo é a possibilidade de o sujeito passivo não estar representado, né? E aqui eu coloquei uma interrogação gigantesca aqui, porque não sei qual vai ser a reação da OAB no tocante a esse ponto, né? Imagino que tenham visualizado aqui o advogado como um dificultador da mediação, né? Então, esse é um ponto que fica de crítica aqui, quando na realidade somente o advogado, a gente sabe, né, que isso acontece muitas vezes, é capaz de proteger o contribuinte de algumas investidas que não necessariamente são legítimas. Obviamente que a gente está tratando aqui de, como eu falei no início, normalmente os procuradores que se envolvem com esses assuntos são procuradores de outra categoria, literalmente, né? No âmbito... Posso aproveitar esse gancho só para fazer uma observação sobre isso? Até Claro. mesmo pela capacidade de fazer
observações técnicas a respeito de uma determinada operação cuja repercussão tributária está em debate. Então, realmente, esse é um ponto que causa um desconforto mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É no mínimo uma questão de paridade de armas, né? Você colocar vamos imaginar aqui o exemplo que mais favorece a nossa parte contrária, falando aqui como advogado, né? Mas vamos colocar aqui um gerente financeiro de uma empresa grande, né? O cara lida com a apuração de tributo todo dia. Talvez ele não tenha conhecimento jurídico suficiente para lidar de igual para igual com o procurador, para visualizar se aquilo que está lhe sendo oferecido a título de negociação, né? Que é uma negociação, não adianta dizer que não é mais benéfico do que a expectativa dele manter a discussão. Perfeito. Né? Super de acordo. Na seção 1 do capítulo 3, ele já trata um pouco dos procedimentos, né? E dispõe que as hipóteses passíveis de mediação vão ser estabelecidas em ato conjunto do AGU e do Ministro da Economia. Então, eu notei nos anteprojetos também uma preocupação muito grande na colegialidade das decisões, né? Porque, a despeito de serem permitidos árbitros individuais, por exemplo, no tocante ao que interessa, que são as matérias que vão ser passíveis de mediação e de arbitragem, ele demanda que a listinha com os temas seja assinada tanto pelo AGU quanto pelo ME. Então, são duas pessoas ali, duas das autoridades hierarquicamente mais elevadas da União, dispondo sobre o que é que vai ser possível de disponibilidade, com perdão da redundância aqui, no âmbito da administração. Ela visa, né, como a gente falou, a redução do estoque de litígios no contencioso administrativo tributário, na inscrição em dívida ativa e no contencioso judicial tributário, mas pode ser implementada também no curso da fiscalização. Isso aqui foi uma parte que eu achei interessante trazer, porque a depender do que a gente esteja visualizando que o fiscal está investigando, você já pode, de certa forma, indicar a necessidade de a vontade de ter a mediação ali em relação àquela matéria que está sendo objeto de fiscalização. Até porque você tem alguns estímulos também no tocante às multas, a depender do momento em que você pede a implementação da mediação. Perfeito. Estabelecido o dever de pagamento, caso a mediação, né, não dê aí, implique aí na necessidade de pagamento por parte do contribuinte, né? Se a gente está pensando em concessões mútuas, ela sempre vai ter por desfecho esse mesmo fim, né? De alguma parcela de pagamento sendo paga pelo contribuinte. Não consegui, pelo menos, imaginar nenhuma que assim não fosse. Ele tem direito à redução de 70% no valor da multa do 44.1 lá da 6430. O 48.41 da 6430 é o que dispõe sobre 75% da multa de ofício. Eu fiz a conta aqui na calculadora, se não estiver errado, dá 22,5%. Então, até o Leonel saiu na semana passada no valor dizendo um pouco isso, né? Que quando a multa é menor, o contribuinte tende a se inclinar a pagar, mas quando ela é muito alta, ele prefere manter a discussão. Então, foi um pouco o espírito aí do que também tem uma parte importante nesses anteprojetos aqui, que não é objeto dessa live, mas que diz com a dosimetria das penas, né? Com certeza. Tem mais aqui para a gente também não ficar se estendendo muito, já partir para... Vamos lá para a arbitragem, então, logo, porque essa última parte era dos métodos, né? Talvez isso aqui seja interessante, é o último slide, mas vamos lá. Identificar aspectos, elementos a serem utilizados pelos mediadores, né? Quais são os instrumentos que os mediadores utilizam. Isso é um pouco de formação de mediação, né? O que é que eles têm que utilizar na resolução dos conflitos. Identificar aspectos subjetivos das partes que dificultam ou condicionam a formação do consenso ou outra solução adequada para a controvérsia, valendo-se inclusive da escuta ativa e comunicação não violenta.
Tá na moda aí, né? Em todos os escritórios de advocacia, até para não saírem aí nos escritórios expostos, né? Nada de comunicação violenta em lugar nenhum, quanto mais no trabalho. Realizar tratativas prévias com ambas as partes presentes e, quando se afigurar oportuno, em separado. Então, ele não rejeita a possibilidade do mediador chamar uma das partes só para conversar. Quando ele entender que é pertinente, ele pode fazer. Então, não tem isso de audiência conjunta, como a gente tem em alguns tribunais superiores. Realizar tratativas prévias com as partes... Realçar os interesses das partes, evitando o direcionamento das tratativas para fatos passados, erros, acertos e provas. Então, o que passou, passou. Né? A mediação ela é prospectiva, ela se volta para o futuro, para a solução do problema, e não para o problema em si. Se o contribuinte esqueceu de declarar determinado tributo na sua DCTF, né? Não é papel do mediador ficar em cima desse ponto ou valorizando esse argumento da Receita. Ele tem que se voltar para o que a Receita pode ganhar em aderindo a um acordo de logo. E auxiliar no desvelamento dos aspectos positivos das propostas. Acho que é um pouco o que eu acabei de falar. Né? Impossibilidade de contato com o sujeito passivo. Eu achei curioso aqui, porque não tem impossibilidade de contato com o sujeito ativo. Mas tudo bem. Eu não gosto nem da utilização da expressão sujeito passivo. Né? Foi utilizado ao longo de todos os anteprojetos. Tem que ser contribuinte, que é o que a gente é. Né? Sujeição passiva em lugar nenhum. Devendo guardar sigilo contra todos os fatos, informações e documentos, salvo se configurarem crime de ação pública. Né? Então, acho que esses foram os itens que, em relação à mediação, eu pude trazer um pouco aí para vocês. A gente já está aí com um avançado na hora, eu não sei se merece encarar a arbitragem de logo, vocês querem fazer algumas considerações? Como é que eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta relacionada a mediação. Tudo bem, Luísa? O que você acha? Pois não. Pode ir, que na sequência eu tenho uma também. Eu primeiro achei bastante interessante que esses projetos, eles tiveram essa intenção de racionalização de diversas ideias que já estavam sendo debatidas há muito tempo. Tanto que tinham outros projetos veiculando normas nesse sentido, tinha outros projetos trazendo regulamentação da arbitragem, mas até tinha uma discussão sobre se talvez era por projeto de lei ordinária, então não mudava o CTN e aí traziam umas certas dificuldades. Então, esses projetos foram interessantes porque eles trouxeram essa racionalização, eles atentaram para questões formais que seriam importantes para tornar a reforma, de fato, eficaz e rígida. E aí, né, no tocante a alterações no CTN, um ponto que você ressaltou que eu achei legal foi no artigo 151, nas hipóteses, ao elencar lá as hipóteses de suspensão da exigibilidade tributária, da exigibilidade do crédito tributário, a transação tá, né? A adesão também, a instauração do processo arbitral também tá, mas a mediação não tá. E aí esse era um ponto que eu pensei. E um ponto que eu também acho interessante da mediação é que ela, de certa forma, ela parece uma consulta. Ou eu tô pirando? Porque eu acho que ela tem ela parece uma consulta com alguém ali no meio. E aí eu queria aproveitar a oportunidade de discutirmos a mediação para perguntar qual é o papel da consulta. Qual é o papel da consulta nesse cenário em que nós temos aportes no sistema de outros métodos de solução de conflitos, métodos de autocomposição, que se assemelham, pelo menos ao meu ver, se assemelha à consulta, porque você tem as duas partes tentando convergir para um entendimento. E ainda que, no caso da mediação, você tenha essa figura do mediador.
E aí a minha pergunta é mais eu queria saber qual é a sua opinião sobre o papel da consulta especificamente, o papel hoje, o papel que ela terá depois desses projetos sendo aprovados, né, consortes sendo aprovados, e a gente tendo uma regulamentação da mediação no contexto de métodos resolutórios de conflitos de maneira geral. Veja só, eu não vou me esquivar de responder, tá, Tatiana? Eu não analisei o anteprojeto de mediação ainda, Tá. exclusivamente porque não tive tempo. Mas o que eu li a respeito foi que ele resolve uma série de problemas, né? Ele traz aí publicidade para as soluções, para as respostas às soluções de consulta, né? Com a aplicação dessas respostas às consultas a todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação de fato. Bacana. Eu confesso que eu não sei exatamente se a Receita sequer tem braço para fazer isso. É uma questão tecnológica até, né? Ou se, ao Ou de mesmo adesão. tempo, a gente vai se servir do que já existe hoje em relação às respostas à consulta da COSIT, que tem força normativa no âmbito da Receita, e sendo, portanto, aplicáveis a todos os contribuintes, dependendo, assim, desses contribuintes de aplicarem aquele entendimento às suas respectivas operações. Me parece que é um pouco mais para essa segunda opção, né? Até na linha da maioria dos tributos, né? Diante do fato, a maioria dos tributos federais, inclusive, se sujeitarem ao regime do lançamento por homologação, né? Então, faz acho que é o sentido que não... tende a acontecer. Ai, perdão, Paulo. Faz sentido não só do lado operacional, né? Porque faz muito mais sentido o contribuinte instigar, né, para ter aquele entendimento aplicado a ele, mas também de um aspecto estratégico do próprio contribuinte. Nem sempre aquele entendimento ali aplicado vai ser o melhor caminho. Às vezes tem outro caminho. Então, se fosse algo feito ali de ofício, teria que ter um prazo. Então, assim, acho que começa a ficar um pouco mais complexo. Fazendo um adendo na pergunta da Tati, ainda sobre mediação, você falou durante a sua exposição toda muito sobre o aspecto de como que a mediação e a transação, em certos aspectos, elas acabam gerando confusão, justamente porque tem essa ideia de você aproximar o contribuinte justamente do Estado para você conseguir, de certa forma, dialogar. E aí, à luz do que a gente teve de alteração das transações recentemente, o meu questionamento vai muito no sentido de que, falando na transação individual, que agora a gente tem a possibilidade de negociar com a PGFN justamente a questão do prejuízo fiscal. Se teria como que você enxerga, né, a possibilidade de existir uma mediação em conjunto com uma transação, justamente para você evitar até mesmo que sejam feitos acordos ou, enfim, que tenham um posicionamento mais restritivo por parte da PGFN, até porque a gente vê que, por mais que a gente tenha várias legislações referentes à transação, muita coisa tenha mudado, agora a gente tem a transação por homologação também, mas pouca coisa se efetiva de fato, e principalmente quando a gente fala desse viés do prejuízo fiscal. Então, como você enxerga a mediação podendo também contribuir para esse outro artifício que a gente tem em relação às transações? Eu vou tender aqui a adiantar um pouco a minha principal conclusão, né? A sensação que eu tenho é que a coisa está funcionando muito bem no âmbito das transações e dos NJPs. Né? É por isso que eu falei que a live do Luiz Trindade com vocês me tirou o sono literalmente, porque além do conteúdo ser muito mais interessante do ponto de vista de atos normativos já vigentes,
né? O que a gente está falando aqui em mediação e em arbitragem é muito mais a análise dos próprios PLs do que das leis que existem, né? Existe a Lei Federal de Arbitragem, como eu falei, muito mais aplicável às partes privadas, e existe a Lei de Mediação que, a despeito de dispor sobre mediações com a fazenda pública, dispõe de maneira muito tímida e ainda assim quando a Receita mete o dedo ali de maneira até contraditória. Então, eu acho que do ponto de vista pragmático, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar, mas não vou dizer o porquê, tá? Vou adiantar a conclusão. Do ponto de vista pragmático, a Fazenda vai sempre preferir adotar a transação e o NJP. Né? E aí, se vocês... Eu não sei como é que a gente está de tempo. 1h15 é o quanto dura normalmente, porque aqui eu assisti durou um pouco mais. Se vocês acharem que dá para eu fazer arbitragem, eu chego já no slide final e aí a gente já vê a conclusão. Luísa, tá? Tô por ti. Aquele evento que a gente fez, ele era um pouco mais longo. Foi até no YouTube. Mas nossas lives a gente costuma fazer 1 hora e pouco e tal. Pois a gente já passou, mas não... Eu acho que a gente tem compromisso agora. É o limite, pelo menos que eu tenho como aceitável. Não sei, me permita, viu, Luísa, opinar antes de vocês. Eu acho que depois de 1h10, 1h15, fica cansativo para todo mundo. Eu posso até me comprometer a fazer a parte de arbitragem depois com vocês também. Mas fica a seu critério, né, Luísa? Já que a Tatiana delegou. Como é que vocês querem fazer? Eu posso partir para a conclusão aqui direto e a gente faz a arbitragem depois? A Luísa é a rainha da live de hoje, ela é que é a dona dessa questão. Não, eu acho que assim, já são 9h20, a gente bota aí 10 minutinhos para concluir, pode ser, Paulo? Tá bom. Aí a gente termina em 1h30 de live, até para o pessoal, ótimo. quando ficar gravada, assistir. Tá Funciona ótimo, bem? Tá ótimo. Vamos lá então. Vou tentar pegar essa parte de arbitragem que é maior, de maneira mais rápida, então. Até respondendo um pouco a pergunta da Tatiana, né? A consulta e a mediação, elas têm por diferença, né? Que a consulta, de certa forma, você tem a figura ali é a própria administração respondendo, mas não deixa de ser um órgão consultivo ditando ali sobre dando uma solução, né? Eu acho que ela se assemelharia até um pouco mais à arbitragem. A mediação, por outro lado, como a gente viu, ela visa muito mais a facilitação do acordo, né? Do consenso. Então, aqui, quando a gente começa na arbitragem, a gente vê que ela se assemelha um pouco mais, porque ela já dispõe, ela não é método autocompositivo, é heterocompositivo, porque já tem a figura do terceiro ali para resolver. E da mesma forma, visa muito mais a prevenção do litígio do que a solução dos conflitos, né? Muito embora tenha uma força maior por conta da competência do árbitro, da força decisória da sentença, né? A possibilidade de aplicação subsidiária aí da 9703, né? A menção expressa de que a função dos árbitros é análoga dos juízes estatais, com poderes para decidir, inclusive, sobre os fatos e direito aplicável, né? A sentença arbitral não fica sujeita à homologação pelo judiciário. Então, o árbitro é um terceiro ali com força de decisão, né? No projeto, ele dispõe também que as hipóteses em que vão ser aplicadas a arbitragem, em que vai ser aplicada a arbitragem, ficam a critério de ato da administração, né? E que podem versar sobre critérios de valor para submissão, fases processuais, enfim, a administração é quem vai dizer como é que vai querer que se dê, inclusive, como é que vai querer que se dê a estruturação das câmaras de arbitragem, né? Tem o modelo adotado é parecido com o português, né? Com a instituição dessas câmaras e de amplo espectro, mas, ao mesmo tempo, existem algumas restrições, como a utilização de equidade, constitucionalidade ou discussão de lei em tese, sentença que resulte em regime especial, diferenciado ou individual de tributação.
Então, isso não vai poder ser objeto de arbitragem. Algumas outras restrições de ordem formal, que aí é só bobeira, que não, vai ter que estar no país em língua portuguesa, não pode ser em inglês. As informações vão ser públicas, à exceção das sigilosas, preferencialmente institucional, então não vai ter muito espaço para árbitros individuais, né, ou ad hocs. Os ad hocs só podem ser desde que justificados, né, porque você não está usando a institucional, e que a administração vai escolher uma câmara arbitral. Então, fica sempre na mão dela também, né? Tudo de modo a garantir aí um pouco a isonomia, a segurança jurídica para a própria administração. Deixa eu ver o que é que eu posso trazer aqui, os prazos, né? 60 dias úteis para resposta às alegações iniciais e um máximo de 12 meses, prorrogáveis por uma única vez. Então, a intenção é garantir celeridade, né? Não adianta ser um método alternativo que é pior do que o judiciário. Com relação às despesas, né, incorridas pela parte, quando da contratação de assistentes técnicos, vai ser sempre de responsabilidade dessa própria parte. E ato conjunto também estabelecerá critérios para credenciamento, indicação de câmaras de arbitragem, enfim. Tudo sempre muito na mão da administração. Mas aqui já indo um pouco aqui para as conclusões, para a gente não se estender muito mais. Até tem aqui hipótese de redução de multa. 60% se requerirem até 15 dias da ciência do auto. Se o contribuinte, quando recebe o auto de infração, requer a instauração da arbitragem. Em 15 dias, 60%. 30% se pleiteado após esse prazo e antes da decisão administrativa de primeira instância, antes da DRJ. 10% se postulado antes da decisão administrativa de segunda instância, antes do CARF. Da inscrição individuativa ou da citação da fazenda. Então, o que eu achei engraçado na exposição de motivos é que eles colocam expressamente, com isso, o que a proposição legislativa pretende é alcançar, reduzir o estoque do contencioso tributário do CARF, que hoje está em 600 bilhões, 120 mil processos. Então, eles fizeram constar isso expressamente da exposição de motivos. Então, maior transparência, né? Não há. E aí, trazendo aqui as minhas conclusões para a gente fechar, né? Eu não vou nem trazer as finais, vou só trazer as preliminares para deixar as finais lá para a Bradeter. Para a administração fazendária e para o contribuinte, né? Não só para a fazenda, mas para o contribuinte também, me parece, pelo menos numa primeira sensação, ser muito mais atraente a possibilidade de transação e de negócio jurídico processual, pois são modalidades que a disposição sobre os direitos a serem cedidos fica inteiramente a critério das partes, né? E não de um judiciário, um terceiro estranho à relação, não de um árbitro estranho à relação, né? A delegação dessa decisão, né, quanto à concessão desses direitos a terceiros, né, ao judiciário é meio que lotérica, né? Principalmente no judiciário, eu acho que é um pouco mais complicada, né? É difícil imaginar também essa coisa de adesão em momento quando já instaurado o processo judicial, né? Porque quando ele já está em estágio avançado. Porque imaginar que uma parte que está acumulando vitórias, ou que ainda que tenha tido sentença desfavorável, esteja com acórdão favorável, venha a desistir do processo em favor de um procedimento arbitral, me parece pouco provável, né? E aí a importância da PFN, das PGEs e das PGMs, a gente já falou um pouco, né? Porque o viés da Receita é arrecadatório até com base em metas, né? Não que a Procuradoria não as tenha, mas ela tem essa visão um pouco mais macro também relacionada aí com um pouco mais desenvolvimentista, né? E diante da própria incapacidade do judiciário de promover a justa solução dos conflitos, o que tem se mostrado é que é muito melhor a gente ter o caso sendo analisado pela nossa contraparte, muitas vezes, pela Procuradoria, que vai ceder naquilo que ela pode ceder se ela tiver lastro legal para isso, né? E se, obviamente, você tiver um interlocutor do outro lado, um procurador com sensibilidade, né? Também não dá para achar
que a gente vai conseguir as coisas de maneira fácil com qualquer um. Mas de mais importante que tudo isso sinaliza, todo esse momento que a gente vive, né? A meu ver, a gente está diante de uma mudança de paradigma muito mais relevante, talvez seja a principal, que é a da relação tributária como quase que equivalente a uma obrigação contratual, né? E quem sabe com a visualização do contribuinte no futuro como sendo não um sujeito passivo, mas sim um consumidor de serviço público, né? Que é o que a gente é, né? A gente paga por serviço público e não tem. Então eu sei que parece chavão, mas é o que eu desejo de verdade aí para a gente vivenciar nos próximos anos. Agradeço aí mais uma vez a Luísa pelo convite e fico da Tatiana, enfim, fico à disposição de vocês. Obrigada, Paulo. Achei curioso você ter mencionado a expressão sujeito passivo como algo pejorativo, mas realmente tem um cunho pejorativo, porque passivo é a única coisa que o contribuinte não é. É bem mais, é uma homenagem, bem mais realista chamá-lo de contribuinte mesmo. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer pela toda a exposição do tema, muito completa, pelas considerações muito pertinentes. Acho que daqui a gente sai com vários pontos de reflexão e quem sabe a gente faz uma nova live para discutir os pequenos assuntos que desse grande tema a gente acaba decompondo, né? Estou à disposição, Tatiana. Fico às ordens aí para passar outra noite sem dormir aí, assistindo as lives de vocês e ficando encucado para preparar a minha. Eu só agradeço também, professor, pela presença. Esclareceu vários pontos, trouxe. Então, ficou uma live que quem tiver dúvida acerca da contextualização geral da mediação e arbitragem, principalmente em relação a essas alterações, a esses últimos projetos, tá completíssima. Então, só agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Realmente o tema é muito longo, então não tem como a gente exaurir todas as nuances que surgem, todas as discussões, mas eu tenho certeza que não vão faltar oportunidades. Vou reforçar o seu convite para quem tiver interesse para o congresso, né? Que o professor vai falar exatamente sobre esse tema também na HDT. Então, quem quiser continuar essa conversa, ele deixou aqui a gente curioso com essas conclusões finais, ele só deu as preliminares. Então, quem quiser saber as conclusões finais, assista a palestra do professor na HDT. Obrigada a todo mundo que participou aqui hoje junto com a gente. A live vai ficar salva, então quem quiser conferir depois, entrar nos detalhes. Ou se tiver qualquer dúvida também, pode mandar mensagem para a gente que a gente repassa para o professor Paulo e responde a vocês, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada, mais uma professor. vez. Obrigada, Luísa. Bom Beijo. descanso aí a Beijo. todos. Tchau, Boa noite a todos.